nenhuma ferramenta de segurança é plug and play. Sim. Então se a gente vai colocar um AF lá, colocou o AF, mandou bloquear. Aí é o que você falou, tem lá, se você tiver na URL, ponto barra, aí coloca lá com um patch transverse. Vai lá e bloqueia. Fala, não, mas eu tenho um script aqui dentro que é para fazer um negócio, para aplicação, e aí eu coloquei isso. Ele é um falso positivo. É um comportamento, Só exato. que se você fazer plug and play, vai bloquear. Vai bloquear. Beleza, pessoal? Bem-vindos. Nós estamos agora num estúdio diferente aqui, mas é por causa que a Betina nos obrigou a mudar aqui. Não tinha o que fazer aqui. Mas bem-vindo a todos. Novamente, o nosso parceiro aqui, Rodolfo, nos acompanhando nesse programa aqui, nessa temporada de Alarmística. Então, eu sou o Lucas Berti, fundador do SOC Brasil. Boa noite, bom dia, boa tarde. Agora foi invertido, né? Vamos, né? Já são quase 10 episódios que nós estamos gravando. Já... Vai ser empreitada aí por dentro da alarmística, né? Envolvendo eventos de segurança, incidentes, enfim, tudo que pode englobar ali. E, bom, obrigado pelo convite. Vamos seguir aí, vamos... Até o fim da temporada. Com certeza. Da saga. Pessoal, primeiramente, agradecer. Continuamos com os nossos patrocinadores, o SOC Cloud, a Preventiva. Então, como de praxe, deixarei os links de contato para quem quiser entender um pouco mais sobre os projetos e tudo mais no vídeo. E querendo entender um pouco mais, conversar, fico à disposição, tanto na página do SOC Brasil, quanto no meu, Lucas Berti, do Paulo, da Preventiva. Então, fiquem à vontade aí, entrar em contato, que a gente terá o maior prazer em explicar um pouco melhor o projeto. Beleza? E hoje a nossa ideia nós já viemos falando ali sobre eventos, sobre alertas, classificação dos alertas. E aí hoje a gente vai explicar um pouquinho de 3 tipos mais comuns de como criar esses alertas. Então, basicamente, seriam os condicionais, os correlacionados e os comportamentais aí. Então, a gente vai hoje entrar nesse conceito ali e dar alguns exemplos e tudo mais, beleza? Vamos lá, senhor Rodolfo. Alertas condicionais fica fácil, né? É 01. É 01, exato. É azul, gera alerta. É vermelho, gera alerta. Não tem muito o que pensar ali. Às vezes se você tem uma blacklist, por exemplo, você tem uma lista, você não precisa nem uma blacklist, né? Você tem uma lista de IPs, uma lista de domínios maliciosos, você quer monitorar se algum host seu dentro se comunicou. Ele é 01. Comunicou, vamos entender que a máquina com o ativo está comprometido. Simples. Básico, a gente consegue trabalhar com um único evento, basicamente. Detectou, cara, bandeira, é um IOC de ransomware. Event ID X gera alerta. Gera alerta. Então, tipo, é basicamente o que a gente comentou ali daquele evento que ele também é um alerta, né? Sim. Num dos episódios passados aí. Então é mais ou menos isso. O Event ID de alguém foi lá e deletou apagou o log no Windows. É um alerta, tem que ser gerado um alerta ali e tudo mais. Sim. E então, é condicional. Event ID X, que eu não vou lembrar agora de cabeça qual que é o Event ID, mas também gerou ele e gerou alerta. Não sei, mais de milhares, né? Não sei. Tem uma galerinha. E outro exemplo também, a gente pensando no AF, a gente pode identificar uma tentativa do cara fazer um path traverse ou tentar acessar o PSWD. A gente tem muitos servidores web que são Linux, né? Que são baseados ali em Unix, né? E às vezes a gente identifica ali o cara tentando fazer um path traverse ou tentando acessar o PSWD, que ele vai conseguir listar os usuários. Cara, se ele está acessando o PSWD e está recebendo resposta, tá recebendo um retorno, tipo, sei lá, ele acessou a aplicação, veio um 200, alguma coisa, sei lá, alguma resposta positiva, cara, o cara conseguiu explorar, conseguiu acessar. Bandeira vermelha, cara, conseguiu explorar, o cara tá realmente fazendo um ataque, tá materializando um ataque ali, 01. E até aproveitando esse gancho, a gente bate muito naquele negócio, né? O AF, o IPS, bloqueou. Cara, ele fez a função dele. Fez a função dele. A gente tem que pensar ele gerou um alerta crítico e não bloqueou. Aí faz sentido a gente olhar. Por que ele não bloqueou? Alguém tentou dar um bypass, alguém errou na configuração e colocou em detect e não em protect. Exato.
Ele precisa de um tuning, o que aconteceu ali? Então, acho que assim, ferramenta preventiva no geral, né? Antivírus, IPS, UAF. Bloqueou, ela tá sendo paga para isso. A licença dela é para isso. Aí a gente compensa fazer. Não bloqueou, gera alerta. É condicional. Alerta do UAF alto, não bloqueou, alerta. Aí muitos vão perguntar, né? Podem perguntar. Tá, beleza. A ferramenta não bloqueou. Como eu vou saber que ele conseguiu dar o bypass? A gente entra nas comportamentais. Né? A gente pode identificar pelas comportamentais. Existe até um outro parênteses também falando. Existem produtos de UAF, um exemplo, né? Já que a gente comentou o UAF, que eu acho que é um bom exemplo. Que você sobe ele, você sobe todos os sites para ele. Só que muitas vezes o UAF ele é tão sensível, ele é tão detalhista ali, qualquer apóstrofe que ele identificar na URL ou seja no campo de formulário, ele vai identificar que pode estar acontecendo um ataque. Então, você tem que criar uma regra para ele não bloquear isso. Ou você deixa ele em modo learning, mas ele modo learning, ele ainda pode estar identificando assinaturas, SQL Injection, XSS, Path Traversal, um exemplo, e vai identificar essas assinaturas e vai estar logando isso. Só que existem ferramentas que se você não subir a régua, por exemplo, não subir ali não ajustar a regra para que ele seja mais sensível ali a parte de detecção e prevenção, a gente pensa em proteção em camadas. Passou no UAF, beleza, o que eu posso criar no Firewall para identificar? Beleza, eu sei que meu site ele não tá realizando block no UAF, porque se eu realizar block, logo de cara vai travar o site, não vai parar de funcionar, às vezes uma API que tem ali não vai funcionar. A gente pensa na proteção em camadas. Então a ideia, né, a gente pensar no Firewall, UAF, o Firewall, Load Balancer, então você tem a proteção em camadas, o que eu posso criar no UAF para identificar essa requisição maliciosa? Só um brainstorm, uma dica, né, que a gente dá. Mas é aquele negócio de... eu acho que nenhuma, não me vem nenhuma cabeça agora. Nenhuma ferramenta de segurança é plug and play. Sim. Então se a gente vai colocar um AF lá, colocou o AF, mandou bloquear. Aí é o que você falou, tem lá, se você tiver na URL, ponto barra, aí coloca lá com um patch transverse. Vai lá e bloqueia. Fala, não, mas eu tenho um script aqui dentro que é para fazer um negócio, por aplicação, e aí eu coloquei isso. Ele é um falso positivo. É um comportamento, Só exato. que se você fazer plug and play, vai bloquear. Vai bloquear sem dó. E você vai afetar, vai impactar teu negócio, vai impactar teu site, o funcionamento do seu site. E aí são duas coisas, né? Uma a gente tem que pensar. Nós vamos pensar estamos comentando ali das regras do CIEM. Sim. A hora que você instalou o AF, é uma ferramenta, você tem que instalar, configurar, customizar, tudo bonitinho antes de colocar. E aí sim, depois a gente vai chegar lá, não, faz sentido gerar um alerta no caso do CIEM, não faz, correlaciona com uma coisa, mas o AF, a implantação do AF é uma coisa que não necessariamente está dentro do SOC, aquilo lá, é um projeto, vamos dizer, para implantar ele. Aí que a gente fala, né, desse evento, né, você falou do 01, né, o condicional, né, ou é ou não é. Exato. Ou é ou não é. E depois a gente pode falar também dos comportamentais, né? Sim, que aí o comportamental, acho que os mais comuns ali que acabam ainda são as machine learning, né? Que agora deve ter uma galera falando que tem A também, que sim, tudo mais. Mas basicamente você vai ter ali um UBA ou alguma outra sigla ali, mas ele vai pegar ali vários logs e entender. O usuário do Rodolfo tem esse comportamento, o do Bert tem esse comportamento. Quando sair do padrão, ele falou, ó, é um incidente? Não sei, eu tô te dizendo que não é o padrão dele. E aí tem um porém que sempre tem que ficar atento. Habilitou o UBA, ele vai pegar e aprender. Se ele aprender errado, então você tem que ir lá de vez em quando e falar, pô, será que ele aprendeu certo? Exato. Então ele deixa ele aprender e depois valida se ele aprendeu certo o negócio. Exato. A gente tem, inclusive, ferramentas de EDR, né, que tem a Machine Learning. Sim. E
vira e mexe, por exemplo, no meu trabalho, a gente recebe alertas de informational muitas vezes. O machine learning ele não vai tomar ação, né? A ideia é ele não tomar ação, que ele está aprendendo. Então ele está coletando aquela informação, ele está aprendendo, entendendo o que está se passando ali, para que serve aquele arquivo, enfim. É porque quando a gente fala de cyber, se a gente for pensar num SQL injection, num malware, ele funciona aqui na Europa e na Ásia igual. Uhum. Quando a gente vai falar do machine learning, meu ambiente funciona de um jeito e o seu de outro. Total. Então ele falar isso é um incidente é muito forte, né? Então ele só levanta a flag ali, gera um alerta e fala, ó, recomendo você olhar. Nada, mas... Mas E aí a gente vai pro correlacionado também, né? Sim. Que é onde vem a função do CIEM, né? A função do CIEM. Foi criado para isso. O CIEM, ele é uma ferramenta, assim, não é sempre totalmente necessária, né? A gente havia falado isso em episódios anteriores, que ele é uma ferramenta que vai apoiar o SOC, apoiar a alarmística, do modo geral, mas ela não é 100% necessária. Mas se a gente precisa correlacionar, se nós queremos realmente identificar algum ataque realmente que a gente precise correlacionar, log, eu preciso pegar um log do Fire, um log do WAF, um log do Load Balancer, entender, por exemplo, se a origem ela bateu na aplicação, se ela bateu direto nos IPs ali, enfim. Onde a gente vai conseguir trabalhar dessa maneira, né, com vários logs de diversas fontes ao mesmo tempo, é com o CIEM. Até mesmo pra gente entender não sei dizer aonde ali pode estar o problema, né? Passou pelo Firewall e bloqueou na máquina. Fala, putz, posso ficar mais tranquilo que ele bloqueou. Passou pelo Fire e passou pela máquina. E aí, então, tipo, é o mesmo, vamos dizer, alerta ali, mas a gente correlaciona até mesmo para ver a severidade do negócio, né? Até onde aquele IP tá indo ali. Então a gente consegue usar ali as camadas. Exato. Ou usar também a questão do interno, né? Então internamente começou a fazer um broadcast. Até onde ele foi? A gente consegue ir ali mapeando para saber por um firewall. Então, pô, num firewall aqui ele só teve aqui. Então eu sei que foi controlado aqui. Então nesse. Então, pô, eu sei que saiu daqui e foi para outra rede lá. E a gente movimentação lateral. A gente correlaciona os logs dos dois firewalls. Então a correlação não necessariamente precisa ser mais de uma ferramenta. Não necessariamente precisa ser mais de um modelo, mas a gente pode usar o mesmo log de fontes diferentes. É um FortiGate aqui, um FortiGate aqui. E a gente usa a mesma ideia ali, só que ele está correlacionando o comportamento daqui com o comportamento daqui. Exato. E a gente pode correlacionar não só logs de fontes diferentes, né, como você falou, de logs da mesma ferramenta, da mesma solução. Por exemplo, se bater um evento no IPS, você vai utilizar dos logs do tráfego para entender o que mais que aquele IP malicioso, sei lá, andou fazendo. Se teve alguma request com sucesso, você vai utilizar dos logs do tráfego. Ele bateu o log no IPS, gerou um alerta para você, opa. Ou o IDS, né? Vamos pensar também. O IDS ele é meramente detecção, né? Mas hoje a gente tem soluções de IPS direto, não tem IDS. Já identifica, já bloqueia, já toma ação ali. Mas a gente pode entender, por exemplo, se uma máquina está respondendo a um IP malicioso. Uhum. Então você tem o log que partiu a comunicação do IP externo. Aí, né, foi a primeira request. A segunda request, a máquina respondendo para ele. Aí você pode monitorar também o total às vezes a volumetria de pacote que está sendo enviado, o tamanho de pacote, está se filtrando informação. Sim. Você pode definir o threshold, por exemplo. É comum, por exemplo, que aquele servidor FTP transite até tantos gigas ali, sei lá, por dia, não sei. Se passar se ultrapassar esse limite que é aceitável ali, podemos entender que está alguém tentando fazer download de dados, sim, baixando coisa que não deve, enfim. Aí eu acho que tem muito da questão do... O CIEM em si, quem vai ditar se ele é um bom ou não,
é o analista que tá por trás. Exatamente. Né? Pô, é que nem aquele negócio do motorista, né? Quem vai saber se o carro é bom ou não dita o motorista. Você pode estar num... Meu pai sempre costumava falar assim que quem é motorista de carro velho dirige qualquer carro. Então, você sabe como dirigir, você sabe dirigir um carro velho, você dá uma Ferrari, vai andar devagarzinho, você tá acostumado, né, com um porvinho do motorzinho, né, um box ali, um fusquinha, mas, cara, você vai saber dirigir, é isso. Então é muito da questão dos skills de quem tá por trás ali do CIEM para ditar as regras, a qualidade e tudo mais. Mas aí algumas malandragens que eu costumo usar ali, que dá para fazer, eu já fiz em alguns momentos. Comportamento, que você comentou ali do pacote e tudo mais, né? DOS é a função do CIEM? Não é. Tem lá os anti-DDoS, não sei o que eles estão muito mais aptos identificar esse comportamento, exato. Dá pra fazer no CIEM? Dá. É difícil. Exato, mas aí tem como. Você vai começar a fazer uma métrica ali de pacote, protocolo, e aí você tem que... Só que aí é diferente de quando você pega o CIEM, tem um UBA lá, que ele já tá meio configurado para aprender. Nesse caso, não. Você vai ter que ensinar ele quais são as regras que ele vai usar para definir um padrão. Sim. Tá, aí você vai falar, de pacote, usa essa equação aqui para você determinar um padrão. De protocolo, de não sei o quê. E aí você vai definindo alguns padrões. E se der um pico de 20%, 30%, 50%, 100%, ele vai gerar um possível DDoS. Exato. Ou possível DOS. Então, é um jeito de fazer a regra ali, dentro do CIEM, usando a questão de comportamento. Dá trabalho e não é a melhor opção. Mas dá para fazer. Mas não é a melhor opção, exato. Mas uma coisa que eu tô tentando trabalhar hoje, a gente está trabalhando na criação dessa regra, a gente tentar pegar a exfiltração de informação. Então, se tiver algum IP externo, por exemplo, recebendo uma volumetria muito grande de informação, sei lá, 200, 500 mega, às vezes ele pode estar fazendo um dump. Vamos monitorar os bancos de dados, por exemplo, monitorar os servidores críticos ali de aplicações críticas mesmo que a empresa tem. Monitorar, cara, alguém está exfiltrando a informação desse cara? Qual que é o padrão de comunicação? Até, sei lá, 20 mega, por exemplo, alguns pacotes ali de 20, 30 mega, algumas coisinhas, tipo, coisas simples assim, tipo comunicação 1, 2 mega, não sei. A gente vê que está ultrapassando muito esse limite e indo para fora, a gente vai tenta pegar o log do firewall, vai entender, vai traçar um comportamento, e se vê que a gente tá saindo muita informação dele, porra, possivelmente está tendo uma exfiltração. Como eu falei, que aí você entende, né, qual que é o padrão e deu um pico, pode ser alguém fazendo alguma coisa lá dentro, que uma mudança e precisa, enfim, e pode ser realmente, mas vale ali um alerta para você correr atrás e entender o que aconteceu. Acho que outra malandragem que dá para explicar ali, mais pra frente a gente vai mostrar, mas a correlação acho que mais simples, muitos CIEMs tem uma correlação um tanto limitada ali. E até mesmo no Splunk ali, tem a questão de Enterprise, que ele já vem mais mastigado e tudo mais, e tem a versão que não tá no Enterprise, que você tem que meio que construir muita coisa na unha. Então acho que uma correlação fácil vamos supor, alguém fez o broadcast, joga ele numa lista, no caso do Splunk, uma lookup. Exato. E aí, se alguém que tá na lookup fizer ação X, ou tentar, por exemplo, sair pra internet, essa, tentou pode ser um malware broadcast, e ele tá extraindo agora um dado. Então, a correlação não é um evento seguido do outro. Você pega um, joga na lookup, e o outro é alimentado por essa lookup. Exato. É um jeito de correlacionar de uma forma indireta. Ele não tá na mesma lógica ali sequencial. A gente pode pensar, por exemplo, em Zero Day. Pensando no Zero Day, a gente vai entender que as nossas ferramentas de segurança ali ainda não tem uma vacina, não tem como identificar a ameaça. Mas a gente consegue trabalhar com correlações para identificar essa anomalia. Que é uma anomalia, não é comum que uma máquina comece a fazer broadcast e de repente tenta falar externamente. A gente entende que pode ter um trojan ali, um worm, sei lá, algum malware.
Ou até um ransomware, talvez. Não, o comportamento é suspeito. Sim. E aí a questão de lookup, de lista, enfim, é um jeito ali de fazer essa correlação, porque tem alguns que eles são meio chatinhos de você colocar na sequência, né? Esse evento, depois esse daqui, num prazo de meia hora, 1 hora, enfim. Então, pô, joga numa lookup e essa lookup tem lá, expira em um dia. Então, se dentro daquele dia ele fizer aquilo, é suspeito. 1 hora, meia hora, vai variar ali da estratégia. E aí a lookup alimenta e vai fazendo essas correlações indiretas. E até mesmo é bom para saber quem que fez broadcast na rede na última semana. Você pega a lookup e olha e fala aqui, ó, todos esses IPs fizeram. Faz sentido ou não? Então, dependendo como for, quais são os IPs maliciosos na rede? Você tem lá uma lista que todos os IPs maliciosos estão na rede. Sim. Comunicação com IP malicioso. E até o contrário, né? Você pega tipo um MISP da vida, tem os IOCs lá, os IPs e não sei o que, você joga para uma lookup e fala, se tiver acesso com isso, bloqueia ou gera um alerta. E também você pode, pelo comportamento da rede, identificar algumas coisas suspeitas e alimentar o seu MISP. Então é uma comunicação bidirecional ali. Exato, com certeza. Então, a correlação ela vem realmente para apoiar muito, ajudar muito nessa questão de identificar, né? Quando a gente fala de alarmística, detecção, realmente a gente ser o mais proativo possível. Lógico que muitas vezes a gente vai tomar ação reativa, na maioria das vezes vai ser ação reativa, mas como eu falei, muitas vezes pode ter um IOC e às vezes por uma regra correlacional que você desenvolveu no seu CIEM, você consegue identificar uma ameaça e conter ela antes que o ataque, né, se materialize por completo. Então, né, a gente sabe que tem empresas que esperam pendrive, baixam arquivo malicioso, enfim. É questão do kill chain ali, né? A gente vai entrar lá, mas identificar o mais próximo ali do início. Do início, exato. Aí severidade, o risco é menor. Com certeza. Então acho que fica isso, né? Acho que a questão de resumo, então, para ficar condicional, basicamente 0 ou 1. Se é azul, alerta. Se é vermelho, alerta. Se é evento é digital, alerta. Não tem muito segredo. Comportamental saiu do padrão, então de alguma forma é definido um padrão, o que é normal. Conhecer bem o ambiente, conhecer bem a infraestrutura, os ativos que estão ali dentro, conhecer até o negócio também. Você entende que o seu negócio precisa do servidor X que alimenta a aplicação tal, isso. Você entende que aquela aplicação utiliza a porta 8080, vamos supor. Sim. Você sabe que eu vou estar monitorando, não vou precisar monitorar tanto, porque eu sei que é o comportamento comum ali, o comportamento esperado, né, entre essas máquinas, né, você entender. E eu quis sair desse padrão e a gente vai identificar como possível ataque. E até mesmo às vezes você aprende, né? Sim. Você nem sabia que aquilo estava acontecendo, e a partir do momento que você começa a monitorar, você fala, nossa, Opa. Chega, cala a boca. Ei, tô mutuando. Pronto. Então, você acaba entendendo alguma coisa que você nem sabia que existia na rede, né? Então, você às vezes acaba descobrindo uma aplicação que alguém colocou e você não sabia, enfim. Então, essa questão de comportamento. E o correlacionado é quando você usa mais de uma fonte, acaba usando mais de um log, evento, mais de um log e tudo mais. Então, acho que são esses 3. Bem entendido. Isso foi coisa ali que a gente acabou definindo para passar. Eu acho que isso não tem nenhuma normativa, nenhuma nada. Sim. A gente acabou ali definindo porque são, acho que, os mais comuns de acontecer ali. E a gente, para passar a informação, acabou definindo em 3. Demos nomes ali, mas acredito que não tenha nada cravado em pedra dizendo que são isso. É tudo mais por experiência mesmo. Beleza? Então... Finalizações, alguma coisa? Não, acho que é isso. Acho que a gente deu para passar bem a mensagem. Deu para passar uma ideia, né, de como que eles podem... O pessoal pode desenvolver uma alarmística, né? Quais os caminhos que eles podem seguir. Eu acho que é um bom direcionamento. Então, se a gente está falando de condicional, a gente pode pegar uma visão macro. Quando a gente fala de uma visão correlacional, a gente vai no micro, a gente vai pegando vários eventos, já algo mais minimalista, né? Então, é legal ter essa visão também. Então, você pode utilizar de eventos detectados ali da parte condicional
para identificar, para correlacionar, né, e gerar um alerta correlacional. Então, um puxa o outro, né, digamos assim. Você precisa, para correlacionar, você precisa de eventos. Você pode identificar esses eventos, gerar um report, por exemplo. Pode não gerar alerta, mas você entende que é importante, muitas vezes, você ter a visibilidade do que está acontecendo no seu ambiente. Sim. Então, pessoal, é isso. Então, essa parte dos 3 tipos de eventos aí, de alertas, quer dizer... Alerta. Falamos lá na semana passada, pô. Alerta. Esses 3 tipos aí de como criar os alertas e tudo mais. Beleza? Pessoal. Falou, boa noite. Até mais. Próximo. Nenhuma ferramenta de segurança é plug and play.